Eu não sou apologista que apenas um aspecto influencia os mercados, seja análise técnica, seja notícias, seja dados on-chain, seja resultados de empresas. Eu acho que tudo faz mexer o mercado, e este canal é exatamente para isso, para trazer-vos todas as perspectivas para vocês poderem tirar as vossas próprias conclusões. O episódio de hoje é exatamente sobre isso. Vou pegar aqui numa série de aspectos que eu acho que estão a ser relevantes neste momento no mercado, e no final vou obviamente falar sobre o título deste episódio, que é o tal sinal que já não acontece há mais de 4 anos e que pode ser mesmo muito bullish para as altcoins. Mas vamos uma notícia de cada vez. Portanto, seja bem-vindo aqui ao canal, meu nome é Alex Crypto. Se gostares deste tipo de conteúdo, subscreve e coloca um gosto, que ajuda efetivamente o canal a crescer. Eu tenho notado alguma diminuição ao nível das visualizações, não sei se é pessoal está de férias ou se calhar não estão a gostar tanto do conteúdo que eu estou a fazer. Caso seja o caso, digam-me nos comentários o que é que eu posso melhorar, o que é que eu posso corrigir, mas saibam já, eu não vou fazer vídeos de esta é a próxima gema que vai-vos levar a 1000 vezes, não sei o quê. Esse canal não é aqui, portanto nunca irei fazer uma coisa dessas, e tento evitar aqueles títulos bombásticos que depois na prática a gente espreme a laranja e não sai nada, ok? Tem de ser um canal equilibrado, ok? Mas pronto, se gostas deste tipo de canal, já sabes, subscreve o canal. Bem, vamos então falar sobre várias nuances que eu acho que são importantes. A primeira nuance é aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos. Donald Trump foi julgado e condenado, e vocês podem dizer, mas que raio é que isto tem a ver com as criptomoedas? Tem a ver e muito, porque até que ponto é que Donald Trump pode ser candidato presidencial aos Estados Unidos ou não? E estamos a falar do candidato que toda a gente reconhece que está claramente pró-cripto, aliás, ele já o disse de uma forma muito direta, que é claramente pró-cripto. Ao contrário de Joe Biden, que está claramente numa perspectiva mais contra as criptomoedas. Também já vamos falar sobre isso neste episódio. Portanto, estive aqui a pesquisar e no Jornal Público diz que sim, que ele pode de facto candidatar-se à presidência americana, apesar de houve lá uma complexidade jurídica, mas que pelos vistos o Supremo Tribunal já rejeitou a ideia aqui da 14ª emenda, então pelos vistos ele pode candidatar-se a presidente americano, mesmo caindo no ridículo, porque o seu estado é a Flórida, dele não poder ir votar, o que é um bocadinho estranho. Não deixa de ser, infelizmente, uma possibilidade neste momento da maior potência do mundo, ter um presidente que já é um condenado, não é? Que ele já foi condenado por uma série de crimes. Mas pronto, fica aqui também a referência que eu acho que é importante aquilo que está a acontecer nos Estados Unidos. Por outro lado, temos Joe Biden, que recuou e vetou o projeto de criptografia após condenação de Trump. Fala-se que poderá ter sido uma ligação direta, ou seja, a condenação de Trump e Joe Biden ter então aproveitado para vetar o projeto que estava em cima da mesa, que está relacionado com o chama-se SAB 121, que impede efetivamente organizações bancárias regulamentadas que ofereçam custódia de ativos digitais em grande escala, uma vez que se trata de ativos como se fossem propriedade, em vez de simplesmente serem custodiados por uma organização bancária. Ou seja, foi uma lei que foi levada pela SEC, claramente para controlar as criptomoedas, digamos assim, e o setor bancário, e o Senado ou o Congresso votou contra, ok? Votaram contra. Mas esta lei ainda subiu para Joe Biden e Joe Biden vetou o veto, digamos assim. Portanto, volta tudo à estaca zero e, pelos vistos, então o SAB 121 vai ser validado. Isto, obviamente, levou a uma série de reações e uma série de leituras. A primeira foi aquela que eu já disse. Até que ponto é que isto não foi uma reação à situação de Donald Trump, de ter sido condenado, mas os grupos de lobby de Wall Street criticaram a atitude de Joe Biden, tendo mesmo escrito ao presidente americano para reconsiderar a sua posição, porque estamos a falar de o setor tradicional, neste caso o setor bancário, não poder custodiar um ativo que é altamente pretendido e com uma taxa de adoção muito grande. Também já vamos falar sobre isso mais à frente. Não deixa de ser curioso que os maximalistas de Bitcoin tenham ficado satisfeitos com esta notícia, porque consideram obviamente Bitcoin algo descentralizado, algo do povo, e que não querem que o setor tradicional capture, digamos assim, Bitcoin. Portanto, se calhar, meus amigos, o que nós temos aqui em cima da mesa é Joe Biden,
o presidente americano é um verdadeiro máximo de Bitcoin. Não é o caso, como nós sabemos, mas pronto, não deixa aqui de ficar curioso. Agora, Joe Biden tem aqui um problema nas mãos, porque não deixa de ter alguma incongruência aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos. Por um lado, aprovam ETFs de Bitcoin e ETFs de Ethereum, e depois temos então o SAB 121 a dificultar as instituições de terem criptoativos. E evidentemente que temos o FIT 121, que aí já vai ser mais difícil Joe Biden vetar, porque cerca de 60 democratas, acho que não estou enganado, votaram a favor do FIT 121, que basicamente faz uma separação entre a SEC e a CFTC, em que a CFTC fica com os ativos descentralizados e, segundo o que está previsto naquela lei, cerca de 70% dos ativos serão descentralizados. Portanto, a SEC fica claramente afastada de um grande número de ativos. Portanto, vamos ver o que é que isto vai dar, mas não deixa de ser estranho aquilo que está a acontecer, esta incongruência que está a acontecer nos Estados Unidos. Até porque há um estudo muito recente em que 6,8% da população mundial agora possui criptomoedas. São 562 milhões de pessoas e, evidentemente, temos que eliminar aqui uma série de países que não têm acesso à internet, não têm acesso às tecnologias. Portanto, nós não estamos a falar de 8 bilhões de pessoas ou 8 mil milhões de pessoas, estamos a falar efetivamente de menos pessoas que estão disponíveis para ter estes ativos, ou que têm as condições para ter estes ativos. O que não deixa de ser surpreendente é que houve um aumento, passou de 420 milhões em 2023 para 562 milhões em todo o mundo. E estamos aqui a falar na Ásia, está claramente na vanguarda do crescimento, como vocês podem ver aqui pelo gráfico que está aqui a verde, é claramente uma zona muito pintada e com muita adoção a nível de criptomoedas. Depois temos também os Emirados Árabes com 25%, o Brasil 17,5%, a Argentina 18,5%. Temos aqui outros países como a Turquia 19%, ou seja, países com elevada inflação que também obviamente estão a refugiar-se em criptoativos, neste caso Bitcoin. A Europa não tem muita expressão, tirando aqui a Suíça 11%, e depois temos também a Ucrânia por situações que nós todos conhecemos, e os Estados Unidos 15,5%, ou seja, uma rejeição total das criptomoedas por parte de Joe Biden, obviamente que está a prejudicar 15,5% das pessoas que obviamente possuem criptomoedas, digamos assim, comparando com a nível mundial, mas estamos a falar de cerca de 40 ou 50 milhões de pessoas. É efetivamente muita gente e acho que é um tiro no pé aquilo que o Joe Biden está a fazer. Mas não deixa de ser, claro que a adoção está a continuar, portanto, evidentemente é uma boa notícia para a adoção, que é exatamente isso que nós queremos. Bem, outras notícias, temos notícias a nível de dados económicos, aí temos uma semana com notícias importantes. Em primeiro lugar, nós podemos ver claramente que nós estamos a assistir à economia americana a arrefecer. Os dados do produto interno bruto caíram de 3,4% para 1,3%. A nível de desemprego aumentou de 216 mil para 219 mil e a previsão era 218 mil. Portanto, efetivamente não é bom. Depois temos também o PCE, neste caso o Core PCE. O Core PCE é basicamente a evolução dos preços de bens e serviços adquiridos pelos consumidores para fins de consumo, excluindo alimentos e energia. Há quem diga que este é o item preferido pelo Fed para decidir a sua política monetária ao nível das taxas de juros. E tivemos uma ligeira queda de 0,3% para 0,2%. Portanto, parece-me a mim claramente que a economia americana está a arrefecer. Vamos ver quais são os dados da inflação que eles vão ter no futuro. Se a inflação cair, vai obviamente abrir a porta a uma maior probabilidade da redução das taxas de juros. Neste momento a previsão continua a ser em junho e em julho para ficar tudo igual, e só lá para setembro 47% acredita que poderemos ter uma redução de 0,25%. Por cá, na Europa, nós tivemos uma ligeira subida da inflação, passou de 2,4% para 2,6% e a previsão era 2,5%. Pior é que a inflação subjacente, ou seja, a core inflation, digamos assim em inglês, passou de 2,7% a 2,9%. Nós já sabemos que vai haver uma descida das taxas de juros na zona europeia, mas se a inflação está a subir, e pelos vistos Portugal então foi dos países que mais subiu, não sei se foi para 3,1 ou 4,1, agora não me recordo bem, mas se essa inflação continuar a subir, eu acho que provavelmente vamos, se calhar até um certo arrependimento do BCE ter dito que ia baixar as taxas de juros, mas provavelmente vamos se calhar assistir apenas a esta descida das taxas de juros, se calhar não vai haver mais nenhuma até ao final do ano, pelo menos
até que a inflação arrefeça um bocadinho mais, porque nós sabemos que inflação alta não é bom para baixar as taxas de juros, ok? Bem, vamos então falar sobre cripto agora, mais diretamente sobre cripto, apesar de estar tudo ligado, por causa que eu gosto de trazer este panorama geral. SEC disse aos emissores de spot de Ethereum ETF para receberem a primeira rodada de rascunhos de formulários S1 até sexta-feira. Ou seja, há claramente um acelerar do processo por parte da SEC, pressões políticas, pressões institucionais, não sei, mas há aqui claramente um acelerar, e há quem diga, o Eric Balchumas, se pode ser no dia 4 de julho, mas pode ser até antes, com esta aceleração, digamos assim, com este interesse por parte da SEC em pedir rapidamente os rascunhos de formulários de S1. Não sei, vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que isto efetivamente é uma boa notícia. E há um indicador que está a apontar que Ethereum efetivamente pode inverter a sua tendência de queda para agora começar a aumentar. Não só, obviamente, a procura que Ethereum irá ter no ETF, mas também as baleias que já se começam a posicionar. Se vocês olharem aqui para este gráfico, claramente aqui o histograma está sempre na parte inferior, não é? E pela primeira vez, ou recentemente, começámos a ter então um aumento para a parte positiva por parte do histograma. O que é que isto significa? Significa que os endereços de Ethereum com mais de 10 mil Ethereum começaram então a acumular e não a vender. Portanto, estamos a falar de grande capital que está a posicionar-se na expectativa então do que vai acontecer com o ETF de Ethereum. Lembrar que o BTC passou dos 40 mil para os 70 mil, basicamente, quando nós tivemos então a aprovação dos ETFs. Também dizer que o maior banco de Singapura, o DBS, é uma destas baleias, pelos vistos, detém cerca de 650 milhões em Ethereum, o que efetivamente é brutal. E já faturaram 200 milhões de dólares. Portanto, grande posicionamento estratégico por parte aqui deste banco de Singapura. Imaginem o que é o maior banco português, ser uma baleia de Ethereum ou ser uma baleia de Bitcoin. Nós não estamos mesmo a ver isso, para não, mas pelo visto em Singapura é exatamente isso que está a acontecer. Pelo sim, pelo não, BlackRock comprou já cerca de 10 milhões em Ethereum, já naquela fase que é o seed, ou seja, as sementes para a procura dos ETFs que vão acontecer. Lembrar que os ETFs funcionam assim, estas entidades não estão sempre a comprar, ok? Eles leem o mercado e eles ficam precavidos de qualquer interesse ou não interesse. Se eles acham que vai haver interesse, vão comprar diretamente em spot, seja Ethereum, seja Bitcoin. Se eles acham que não vai haver interesse, o que acontece? Vendem ou não compram estes mesmos ativos. Portanto, a BlackRock deu um sinal de 10 milhões de dólares em Ethereum, não é muito, como é óbvio, mas a mensagem é importante, porque nas entrelinhas significa que a BlackRock está a colocar no mesmo patamar Ethereum, no mesmo patamar Ethereum para Bitcoin, ou seja, quando foi Bitcoin eles também compraram 10 milhões de dólares em janeiro, e isto significa que querem dar um sinal ao mercado que confiam em Ethereum, confiam neste ETF que vai ser um sucesso, e então fizeram exatamente a mesma compra. Eu acho que é efetivamente inteligente, porque se estivessem a comprar menos, estavam a dar uma mensagem indireta que isto não é grande coisa, pá, não comprem isto, ok? Vão antes para Bitcoin. Portanto, acho que foram espertos. Portanto, analistas acreditam que os ETFs podem levar a Ethereum a bater novos recordes de preço e que Wall Street usará como uma aposta na Web3. Também dizer, nunca se podem esquecer que a Grayscale Ethereum detém cerca de 10 bilhões ou 9 bilhões de dólares em Ethereum, e vamos também assistir a essa pressão de venda. Surpreendente, na minha opinião, foi a posição da Cathie Wood, ou seja, da ARK Invest, que abandonou o ETF Spot Ethereum. Vocês devem ter ouvido, como eu, Cathie Wood ser tremendamente bullish com Ethereum, mas tremendamente bullish, colocar ao lado do Bitcoin como as duas melhores maravilhas do mundo, que ia atingir valores astronómicos. Cathie Wood normalmente fala sempre de valores mesmo astronómicos, só ela mesma acredita nisso. E agora, para minha surpresa, eles recuaram no ETF de Spot. Não sei porquê, sinceramente estive a ler a notícia, procurei quais foram os motivos e não encontrei. Se alguém sabe o motivo, digam por favor nos comentários. Dizer apenas que eles continuam a acreditar no ETF de Bitcoin, acho que são o quarto maior instituição que tem Bitcoin ao nível de ETFs, mas não deixa de ser surpreendente aquilo que aconteceu. E agora, qual foi o sinal, qual foi aquilo que eu estive a analisar? Eu estive à espera que o mês fechasse para ver de facto se estava a confirmar-se aquilo que eu já tinha visto há uns dias atrás. Há um sinal que já não acontecia há 4 anos e 6 meses. E isso está relacionado, meus amigos, com este gráfico. Está relacionado com o par Ethereum BTC. Mas porquê que isso é importante? Meus amigos, é muito, muito importante, ok? Reparem bem, nós
Uma coisa é diária, outra coisa é 4 horas, outra coisa é semanal, outra coisa é mensal. Mesmo assim, semanal já é muito boa, mas a mensal limpa todo o ruído e acho que é tremendamente importante aquilo que está a acontecer. Reparem bem, nós tivemos um cruzamento do RSI na mensal em fevereiro de 2020, certo? Antes mesmo, ou pronto, na altura em que tivemos o breakout da estrutura descendente aqui de Ethereum. E depois nós tivemos uma subida astronómica, como vocês podem ver aqui, cerca de 320% de ganhos perante Bitcoin, ok? Perante Bitcoin. E aquilo que nós podemos ver é que nós estamos exatamente a ter o mesmo cruzamento aqui com a linha média do RSI, que já não acontecia desde fevereiro de 2020. É efetivamente muito tempo. Além disso, vocês podem ver aqui que tivemos o breakout do RSI nesta tendência descendente que já vai há imenso tempo e fizemos também claramente um baixo mais alto e vamos ver agora onde é que vai ser o próximo baixo. Era muito bom que não caísse abaixo de 44 pontos aqui no RSI. O Stochastic de RSI, a mesma coisa, está claramente bullish, entrou em território de confirmação de subida ao nível de movimento. Eu considero sempre o Stochastic de RSI a direção em que nós estamos a caminhar, ok? E neste momento estamos a caminhar para cima. E se reparem o que aconteceu também em janeiro de 2020, nós quando entramos nessa zona, tivemos efetivamente depois uma subida muito expressiva. Obviamente o que acontece no passado não é garantido o que acontece no futuro, mas não deixa de ser uma coincidência e algo que nós devemos ter em consideração. Mas há mais, meus amigos, mas há mais. Há notícias efetivamente bullish aqui ao nível do gráfico de Ethereum BTC, porque reparem, em abril nós tivemos um martelo. O martelo é sempre uma estrutura bullish acima aqui desta linha de suporte, que era uma linha de suporte importante. E nós caímos abaixo dessa linha 3 vezes, mas o preço reagiu sempre acima disso. Toda a gente deve concordar comigo que esta vela do mês passado foi um milagre. Foi um fênix aqui que reapareceu, o renascimento de Ethereum, devido à aprovação do ETF. Eu acho que ele, se não fosse aprovado, eu acho que nós íamos ver Ethereum a perder este suporte muito importante. E não sei onde é que iria parar. Há pessoal que falava no 0.04, podia falar mesmo no 0.03, não sei. Mas eu acho que a tendência seria mesmo de queda e houve muita gente que apanhou, foi apanhar desprevenido. Eu fui um deles, como é óbvio, porque também não adivinho o futuro e não estava à espera que a SEC desse uma volta de 180 graus. Agora, reparem, temos claramente uma engulfing candle no mês passado, mas uma engulfing candle do caraças, ok? Isto não é uma engulfing candle pequenina, é mesmo do camandro, ok? Portanto, mesmo muito expressiva, que passou, reparem bem, acima desta resistência de 1, 2, 3, 4, 5 meses. São 5 meses, ok? Ela quebrou cerca de 6 meses, ou seja, 6 velas numa única vela. Portanto, isto é tremendamente bullish para Ethereum no par Bitcoin e também é bullish porque nós neste momento estamos acima já da linha móvel de 10 períodos na mensal, que por norma também é um claro indicador de movimento do mercado. E, efetivamente, nós só espreitámos um bocadinho, agora vocês vão dizer assim, mas nós ainda não quebrámos a tendência macro de resistência, aqui podem ver a laranja. Verdade, e precisamos de quebrar, ok? Estamos neste momento a ter uma vela de indecisão e até podemos ter uma queda na próxima semana ou assim, mas parece-me a mim que isto claramente é um fator importante. Então, se começarmos a ver o ETF a ser aprovado e a narrativa agora que vai ser aprovado, eu acho que até pelo menos o ETF estar aqui em vigor, eu acho que vai ser difícil vermos Ethereum a perder força perante Bitcoin, só se Bitcoin começar a arrancar como se não houvesse amanhã. E também quero falar sobre o meu próprio indicador, ou seja, estas moving averages que aqui vocês estão a ver aqui na semanal, reparem, nós passámos acima delas todas e reparem bem o que aconteceu quando nós tivemos o breakout. Foi a mesma coisa, ok? Nós passámos também acima dessas linhas móveis todas e tivemos depois o breakout e então é que isto mudou para verde e então tornou-se a estrutura muito mais bullish. Portanto, efetivamente é uma boa notícia. O que me falta também ver, eu gostava de ver aqui o OBV, que é o On Balance Volume. Claramente, vamos aqui mudar aqui para uma perspectiva mensal, claramente a quebrar esta resistência que aqui está. Vocês estão a ver mais ou menos aqui assim, esta resistência que aqui está. Portanto, também podem apontar uma outra coisa assim aqui, mas precisamos de quebrar, começar a inverter, começar a trazer aqui volume a este movimento por parte de Ethereum BTC. Eu acho que é a verdadeira confirmação, é exatamente esta inversão aqui ao nível do OBV. Mas, portanto, vamos continuar a acompanhar. E porquê é que isto pode ser muito importante para as altcoins? Porque, como vocês já devem ter reparado, nós não temos tido uma alt season se olharmos para a dominância de Bitcoin, certo?
Okay? Vocês podem dizer, mas nós já estamos naquela resistência macro, muito importante. Mas nós já estamos ao nível da retração de Fibonacci de 0.618, que também foi no passado muito importante. Okay? Estão a ver, muito próximo disso. Sim, tudo isso aponta que nós podemos estar de facto a atingir um movimento de rejeição. Mas ainda não tivemos essa confirmação, até porque se eu ligar aqui os meus indicadores, reparem que está claramente aqui a ver se ainda estamos por cima das moving averages. Porém, há sinais claros que apontam que a inversão pode estar mesmo aí. O primeiro sinal para mim é a força da tendência. Eu dou muito valor a estas inclinações, que aqui já se calhar sou o único cromo que faz isso, mas não interessa, vou manter a minha. Okay? Reparem, aquilo que nós podemos ver é que nós estamos claramente a perder força ao nível das inclinações destas velas que aqui estão, ok? Claramente, acho que isto não é preciso ser nenhum gênio para perceber que isto está a fazer este movimento assim, ok? Agora, se isto vai fazer este movimento e depois continuar a subir, não sei, mas parece-me a mim claramente que nós estamos a perder força. E há aqui outro aspecto que eu acho que é importante, tal como nós vimos em Ethereum BTC, ok? Vamos aqui mostrar novamente isto, em que tivemos dois últimos meses com raios de pressão de compra. Na mensal, nós também tivemos os 2 últimos meses com raios de pressão de venda. E se juntarmos o Stochastic RSI, já reparem bem a quantidade de meses que está em território overbought e já temos um cruzamento da linha azul, da linha mais rápida com a linha mais lenta e precisamos entrar na zona aqui de confirmação de movimento de queda. Mas pelos vistos, tudo está a apontar para isso. Bem como o RSI. Reparem bem o que é que está a acontecer no RSI. Estamos a aproximar, ou seja, esta boca está a começar a fechar e quando nós tivermos este cruzamento, efetivamente vai ser mais bullish. Portanto, o que é que isto me mostra? Ignorando o que é que vai acontecer amanhã, o que é que vai acontecer para a semana, mas numa perspectiva macro, aquilo que me parece com o que está a acontecer com o Ethereum a ganhar força perante Bitcoin e a dominância de Bitcoin a começar a mostrar sinais de quebra, parece-me a mim que vai ser o catalisador para uma alt season. Porém, um alerta. Reparem bem, nós já temos tido Solana a subir de 19 mil para praticamente 220 mil, temos uma meme season como já há muito tempo não víamos, temos narrativa de inteligência artificial também subiu muitíssimo, narrativa de RWA também subiu muitíssimo e a dominância de BTC continuou a subir. Ethereum mal começa a reagir, a dominância começa também aqui a perder. Portanto, é importante nós entendermos isso. Só vamos ter uma queda da dominância de Bitcoin se Ethereum começar a subir e começar a ganhar terreno a BTC. Porque nós já vimos no passado que as outras não. As outras não são suficientes para quebrar este movimento. E, na minha opinião, nós podemos ter um ciclo até ligeiramente diferente em que determinadas altcoins já foram muito positivas no passado, se calhar ficarem um pouco para trás, porque há muito capital que está aí diretamente para moedas apoiadas por ETFs e por narrativas muito específicas, ok? Portanto, é ficar a acompanhar. Por fim, quero-vos mostrar que a nível de volatilidade de Bitcoin nós ainda podemos andar aqui mais um bocadinho. Reparem, nós tivemos 80 dias, mais ou menos entre agosto a novembro, em que nós estivemos claramente aqui com este indicador de baixa volatilidade e nós estamos com 42 dias. Depois também tivemos 41 dias, sim, mas reparem bem que nós podemos estar o dobro do tempo ainda ao nível da diminuição de volatilidade. As 2 semanas, o BBWA, como já vos mostrei, mostra também ainda continuação da redução de volatilidade, portanto vamos ter que ser pacientes com aquilo que está a acontecer. Mas desde que Bitcoin mantenha-se nesta estrutura de alta, principalmente acima dos 60 mil dólares, eu acho que vai ser sempre muito positivo para Bitcoin no médio e longo prazo. Meus amigos, espero que tenham gostado e se sim, coloquem um gosto, comentem e partilhem já agora. E vemos no próximo episódio. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau.